Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de automação voltado para a parte de eletrônica digital. Vamos lá? Bom, então pessoal, hoje a gente vai dar prosseguimento falando a respeito dos métodos de simplificação de expressões para nós obtermos também os circuitos mais simplificados possíveis para a hora da nossa montagem. Então na aula passada nós falamos a respeito da álgebra de Boole, mostramos os postulados e mostramos também algumas identidades e no vídeo complementar teve o teorema de De Morgan. Para continuar essa parte de simplificação, hoje nós vamos falar nos famosos mapas ou diagramas de Waite-Carnot. Esse aqui é um método excelente para a gente fazer simplificações de circuitos, pessoal. Então, aqui nós temos o nosso primeiro mapa de Carnot, que é o mapa para duas variáveis. Quando eu digo que é mapa para duas variáveis, pessoal, entendam como sendo duas variáveis de entrada. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar com A e com B. E quando nós temos duas variáveis de entrada, quantas possibilidades nós temos na saída? Lembra do que a gente já conversou. Se você tem base 2, então duas entradas, você eleva a 2. 2 ao quadrado, 4. Se a gente tem duas entradas, a saída vai apresentar 4 possibilidades. Se a gente tivesse 3 entradas, A, B e C, 2 elevado a 3, então a saída ia apresentar 8 possibilidades. No caso aqui, olha pessoal, a gente tem o primeiro mapa. O mapa, pessoal, ele é bem simples de você desenhar. Então você fazer um quadrado aqui, olha, um mapa de duas variáveis e dividir ele aqui ao meio na horizontal e dividir ele também ao meio aqui na vertical. Pronto, está feito o desenho. Então, pessoal, olha, aqui acima dessa linha vermelha eu coloquei o A barrado e abaixo eu coloquei A. A linha azul clara, à esquerda dela tem o B barrado e à direita tem o B, certo? Então, o que isso significa dizer? Significa dizer, tudo que tem aqui acima dessa linha vermelha vai ser A barrado, certo? Então, esses dois quadradinhos aqui, o quadrado que está o 0 e o quadrado que está o 1, eles vão pertencer à região do A barrado. E esses quadrados que tem o 2 e o 3, que estão abaixo da linha vermelha, eles vão pertencer à região de A. Aí agora vamos olhar para a linha azul clara. Tudo que está à esquerda da linha azul clara vai pertencer à região de B barrado. E tudo que está à direita dessa linha azul clara vai pertencer à região de B. E aí, pessoal, hoje nós vamos aprender um novo conceito, que é o conceito de mintermos e maxtermos. Os mintermos, eles vão ser as representações dos uns nas saídas. E os maxtermos vão ser os zeros representados nas saídas. Então, o que a gente pode observar aqui? O mintermo, ele vai dar sempre para a gente aquela ideia da multiplicação, que é a ideia da porta AND. E o maxtermo, ele vai dar para a gente a ideia da soma, que é a ideia da porta OR. Esse termo aqui, pessoal, é igual a esse? Não. Esse termo, ele vai ser o quê? Representação dos uns. E esse é a representação dos zeros. Então, o que você vai notar é que, na verdade, esse é o contrário desse. Como assim, Fábio? O 1, ele não vai ser, quando barrado, 0? E o 0, quando barrado, não vai se tornar 1? Então, se eu barrar tudo aqui, olha, A barrado, barrado vai ficar só A. O sinal de vezes barrado vai ficar mais e o outro barrado também vai ficar normal. Então, se você sair barrando aqui os termos, você vai obter exatamente o que está aqui do outro lado. E vice-versa, se você barrar o que está desse lado aqui, você vai obter o que está do lado esquerdo. Ok? Então, vamos trabalhar, pessoal, com os mintermos. Vamos trabalhar com os uns. E aí, dependendo do decorrer da disciplina, caso a gente consiga, a gente trabalha com os zeros. Então, vamos lá. Aqui, olha. Como eu disse para vocês, tudo que está acima da linha vermelha vai ser representado pelo A barrado. Então, vamos colocar aqui A barrado, certo? A barrado aqui e A barrado aqui, ok? Tudo que está acima da linha vermelha é A barrado. E A, tudo que está abaixo. Então, aqui é A e aqui é A. B barrado, tudo que está à esquerda da linha azul clara. Então, B barrado, aqui B barrado. E tudo que está à direita é B.
Então, se a gente entende tudo que está barrado como sendo 0 e o que não está barrado como sendo 1, a gente começa a entender como é que esses números estão colocados aqui dentro, os binários, né? A barrado, B barrado vai ser quem, pessoal? Vai ser 0, 0. A barrado B vai ser quem? Vai ser 0, 1. A B barrado vai ser 1, 0. E a B vai ser 1, 1. Então, a gente já entendeu como é que os números binários estão distribuídos aqui dentro do meu mapa. Tranquilo? Aí, vamos lá, olha. Aqui a gente tem um exemplo, certo? Um exemplo de representação. Eu coloquei umas cores para dar uma ajudada a gente, né? Então, aqui, olha. O 0, 0, que na verdade é A barrado, B barrado. Tá aqui, olha. Coloquei o 0, certo? O A barrado B. A barrado B, vamos lá. Tá aqui, olha, é o branco. 1. O azul clarinho. A, B barrado. 1. E o AB tá aqui. 1. Então, a gente pegou essas saídas aqui, pessoal, as 4. E colocou aqui dentro do mapa. Tranquilo? Essa saída aqui, ela está representando quem? Isso aqui é que função? Alguém já sabe dizer? Isso aqui, pessoal, é uma função OR, né? É uma função OR. A gente vai já ver isso daqui direitinho. E aí, nós temos que fazer as combinações utilizando o mapa exatamente para obter a simplificação. Então, essas simplificações que nós vamos fazer, pessoal, a gente vai fazer por agrupamento dos uns, já que nós vamos trabalhar com os mini termos. Quanto maior a quantidade de uns que nós conseguirmos agrupar, mais simples vai ser a nossa expressão final. Então, veja aqui eu tenho um mapa onde todas as saídas são 1. E aí, quando eu tiver essa ocasião, veja só, aqui é um mapa de duas variáveis, eu tenho 4 possibilidades, eu vou chamar isso aqui de quadra, pessoal. Então, a gente sempre vai buscar as combinações com base nas potências de base 2. Então, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Então, Fábio, eu não posso procurar combinações de 3 números? Não. Vai ser de 1, de 2, de 4, de 8, de 16. Potência base 2, elevou, você vai ver quantas combinações vão ser possíveis. E aí, eu representei esses uns aqui e utilizei as simplificações que nós vimos na aula passada para poder verificar como é que fica esse resultado. Então, eu tenho aqui, ó, A barrado, B barrado, aí, ou, esse daqui é o A barrado, B, esse outro é o A com B barrado, e esse último ele é o AB. E aí eu vou utilizar aqui as propriedades para fazer minha simplificação. Então, vamos lá aqui. Eu vou colocar o A em evidência, e aí tá aqui, ele está multiplicando o B barrado ou B, tá aqui. Ou vou colocar em evidência esse A barrado, que é comum nesses dois termos, e aí tá aqui o B barrado ou B. B barrado ou B, a gente lembra lá das propriedades, que é quanto? É 1. Então, qualquer coisa barrada com ela mesma vai ser 1. E aí, se isso aqui é 1, A vezes 1 dá o próprio A. E o A barrado vezes 1 também dá A barrado. E aí, o A ou A barrado vai dar igual a 1. Então, tudo isso daqui eu usei para mostrar para vocês o quê? Que essa quadra todinha, ela equivale apenas a uma saída igual a 1. Agora fica muito óbvio, né? Porque independente do que você tiver aqui, o seu resultado vai ser sempre 1, quer as entradas estejam ligadas, quer estejam desligadas. Então, isso fica mais claro quando a gente adota aqui as simplificações e observa esse valor. Então, como eu disse para vocês, se a gente não pode fazer combinações com 4 para um mapa de duas variáveis, a gente vai tentar fazer combinações com 2. Com 3, não pertence à questão da base 2 de potência. E aí eu tenho aqui, olha,
um mapa onde eu tenho uma saída 0, outra saída 0, outra saída 1 e outra 1. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, eu vou fazer um par ou dupla. E aí, estou utilizando em termos, 1, ó, tá aqui. Então, esses dois 1. Fica simples da gente ver o quê? Esses dois 1s, eles pertencem à região de quem? Eles pertencem à região A. Então, eu já sei que o meu resultado vai ser A. Tranquilo? Só que a gente vai fazer a conta mesmo assim para poder provar. Então, olha, esse 1 aqui, ele está em qual região? É a região do A, B barrado. E esse outro 1, ele está na região do A e na região do B. Tá aqui. E aí eu coloquei aqui, olha, A, B barrado ou AB. Coloquei um A em evidência, B barrado ou B dá 1. A vezes 1 dá o próprio A. Então, percebam como o mapa facilita, pessoal, a nossa simplificação. Só de olhar aqui, olha, esses dois 1s, eles estão na região de quem? De B barrado. Eu não preciso fazer conta nenhuma. Eu já sei que esse par, quando eu fizer o cálculo, vai dar B barrado. Então, vejam como fica simples, pessoal. E aí, olha, se a gente não tem como agrupar 4 1s, ou a gente não tem como agrupar 2 1s, então a gente vai ter que agrupar um de cada vez. Quando é que isso vai acontecer? Vai acontecer, por exemplo, quando eles estiverem na diagonal, pessoal. Vocês só podem agrupar pares se eles estiverem posicionados na horizontal ou na vertical. Então aqui, olha, está na diagonal. Tem um aqui, tem outro aqui. Então esses termos não são possíveis de se simplificar. Você tem que trabalhar um por um de cada vez. Então esse primeiro 1 aqui, ele é quem? Ele é A barrado com B barrado, tá aqui, ó. E esse outro 1 aqui, ele é quem? A, B. Aqui, tranquilo, pessoal?